Boa tarde a todos. Isto dava uma boa matéria para um conto policial, do género. O Presidente da República não está em Portugal e nós podíamos tomar aqui o Palácio. Não vamos fazer nada disso. Queria só agradecer-lhes terem vindo, eu sei que são obrigados, mas queria agradecer-lhes a vossa presença. Nem sempre os escritores têm tanta gente a ouvi-los e não sei muito bem por onde começar, a não ser que faça uma brevíssima apresentação e depois conversamos um pouco entre nós. Eu sou basicamente conhecido por ser autor de livros policiais, que é uma coisa que há uns anos não era muito bem visto. Quer dizer, a literatura policial era uma espécie de literatura de segundo nível. Havia a literatura e depois havia a literatura policial. A literatura policial, vocês não sabem, mas os vossos professores lembram-se, eram, além de ser, enfim, uma literatura que servia sobretudo para ser adaptada ao cinema, eram livros que estavam na parte de baixo das estantes das livrarias. Não é? Eram livros um bocadinho desconsiderados, eram os mais baratos, eram livros mal impressos, mal revistos, cheios de gralhas, pareciam os vossos textos há uns anos, e, portanto, eram uma espécie de literatura desconsiderada. Não é? Havia uma literatura nobre, assim, que falava do destino humano, das coisas importantes, e havia uma outra literatura que falava de criminosos e de crimes e de detetives. Não é? E era aquela literatura, aquele género de literatura que as pessoas diziam: eu no verão leio literatura policial para me descontrair, leio literatura policial para passar o tempo, para não cansar muito a cabeça, para não pensar em coisas sérias. Bom, a minha perspectiva é completamente diferente. Primeiro, a literatura policial é tão literatura como qualquer outra, desde que seja bem escrita. Segundo, a ideia de que há uma literatura de primeira e uma literatura de segunda é contrária ao princípio da própria literatura. Não é? É contrária à ideia de que a literatura, de que os livros, de que as histórias servem para ser lidos, servem para ser vividos e servem como meditação também, obviamente, sobre o destino humano. Quando nós dizemos que há uma literatura que está ligada, digamos, à grande discussão sobre o destino humano, e depois há uma outra literatura mais brincalhona, eu acho que isso é uma perspectiva completamente errada. Lembra muito a minha amiga Patrícia Reis, que ela costuma dizer sobre livros escritos por mulheres e livros escritos por homens. Ela diz, se um livro é escrito por um homem, significa que é uma grande meditação sobre o destino humano. Se é escrito sobre uma mulher, é uma história bem contada. Não é? E esta ideia, este tipo de desconsideração, não é, foi uma coisa que pesou muito, durante muito tempo, sobre os autores policiais. Eu lembro quando comecei a publicar livros policiais, os meus colegas escritores diziam assim com aquele ar mais ou menos condescendente: então, lá publicou mais uma historinha e tal. Não é? Mas isso a mim era uma coisa que não me entristecia muito, porque eu percebia um bocadinho aquilo que eu estava a fazer, aquilo que eu queria fazer. E aquilo que eu queria fazer era literatura policial. Há um dos meus livros que tem uma pequena epígrafe, um pequeno textinho no princípio, em que se diz isto: como toda a gente sabe, a literatura policial tem princípios, tem regras e tem esquemas. Este livro não tem. Não é? E o que me interessava era pegar naquilo que era fundamental na literatura policial e aplicar em histórias que eu queria contar, independentemente de serem policiais ou não. O que é que marca a literatura policial? Vamos fazer um teste, vamos fazer assim uma enumeração de características. O que é que, em vosso entender, é marcante para a literatura policial? O que é que distingue a literatura policial da outra literatura? Alguém quer começar? Diretamente de Itália.
Não estava cá. Não, eu estava a ouvir, mas eu não Sim. sei responder. Alguém quer dizer? Tem que haver? Suspense, ok, tem que haver suspense. Mais? O que é que tem que marcar a literatura policial? O que é uma marca? Crime. Nós andamos na nossa sociedade a lutar contra o crime e de repente é crime. Que maravilha. Mais. Crime. Mais. Se há crime, mistério, suspense, já está. Mais. Sejam diretos, não tentem encontrar grandes valores. Vamos às coisas elementares. Investigação, ok. Vítima, culpado. Eu sei que almoçaram há pouco tempo, mas pensem. Cadáver. Polícia, muito bem. Muito obrigado. Aqui está. Reparem. Suspense, mistério, crime, investigação, detetive. E deixem-me voltar atrás. Cadáver. Sem cadáver não há literatura policial. Lamento imenso. Não há. Não é? Cadáver é fundamental para haver um livro policial. E mais, digo-vos, quanto melhor e mais morto estiver o cadáver, melhor. No sentido em que um cadáver em bom estado, ou seja, em grande estado avançado de composição, ainda é melhor. Não é? Não há hipótese de ter um livro policial sem cadáver, sem uma morte, pelo menos. Eu costumo dizer que, nos meus livros, como tenho grande respeito pelos meus leitores e tendo em conta o preço a que os livros estão, não tenho nunca um cadáver, mas sim dois, três cadáveres. Eles protestam, mas há sempre 2, 3 cadáveres, ou seja, ao preço a que os livros estão, imaginemos 15 euros a 6 euros, dá 3 euros por cadáver, o que não é uma conta, mal feita. Ora, nós falámos aqui, primeira condição é existir um cadáver. Não é? Nós já vimos aqui outras características, vimos o suspense, a investigação, vimos o crime, vimos o mistério, vimos o detetive. Essa é outra das características fundamentais. Se há um cadáver, logo há um corpo. Alguém que falou em vítima, ok? Que falou em vítima, a vítima é fundamental. Não é? A vítima é fundamental, portanto, é o cadáver. E quem é que investiga a vítima é o detetive. Não é? E, portanto, temos aqui só esta trilogia, este triângulo: vítima, cadáver, detetive. Aqui está quase tudo o que é fundamental num livro policial. Mas há mais coisas que vocês falaram: investigação, suspense, mistério, enigma. Não é? Aquilo que é característica essencial da literatura policial desde o princípio são estas coisas. Mas se subirmos um bocadinho de nível, se virmos o que é que está em causa em cada cadáver, em cada investigação, em cada trabalho detetive, em cada biografia da vítima, o que é que está em causa são o desaparecimento, a fuga, o mistério, o medo, a culpa. O que podia ser e não é porque o senhor ou a senhora foram assassinados, etc, etc. E reparem, estas características de que eu estou a falar, o medo, o mistério, a culpa, o desaparecimento, a perseguição, o enigma, o mistério, isto são as características de toda a literatura. Toda a literatura. Desde Homero, não é? Desde a Ilíada e a Odisseia até o Eça de Queiroz, que espero que tenham lido. Os grandes temas de toda a literatura são estes. Também os temas da literatura policial. Por isso é que, ao contrário das pessoas que dizem que há literatura e depois há literatura policial, eu digo de outra maneira. Eu digo que quase toda a literatura é policial. Não é?
há uma marca policial na literatura que tem a ver com a investigação, tem a ver com a procura, tem a ver com o mistério, com aquilo que é absolutamente presente e omnipresente em toda a literatura policial. E, portanto, não considero nunca que haja uma espécie de segundo nível da literatura. Se vocês lerem alguns autores fundamentais da literatura policial, Raymond Chandler, que é o autor daqueles livros maravilhosos, A Dama do Lago, O Imenso Adeus, À Beira do Abismo, etc., que passaram para o cinema, podem ver inclusive esses livros adaptados ao cinema, com atores como Lauren Bacall, como Humphrey Bogart, etc., onde ver que estas marcas estão absolutamente presentes em todos os livros, não é? E mais, escrita de uma forma, no caso de Raymond Chandler, por exemplo, escrita de uma forma que não a distingue dos grandes autores do seu tempo. Se vocês lerem, por exemplo, O Imenso Adeus de Raymond Chandler, The Long Goodbye, que é um livro maravilhoso, hão de perceber que aquilo que, ainda por cima, deixem-me dizer-vos, são consideradas as regras da literatura policial, são todas violadas uma por uma. Não é? Há um livrinho absolutamente decisivo, publicado nos anos 20, por um senhor chamado S.S. Van Dyne. S.S. Van Dyne era um escritor americano muito interessante, que criou um detetive chamado Philo Vance, que era uma espécie de dandy americano e tal. E ele tem um livrinho chamado 20 regras para escrever livros policiais. E dentro das 20 regras, ele dizia que o leitor tem que saber tanto como o autor, ou seja, o autor não pode guardar dados na manga quando escreve. Não pode haver na literatura policial muita descrição, paisagens, casos amorosos, não. O que interessa é a investigação, etc, etc, etc. Era uma espécie de jogo, não é? Era um estádio em que a literatura policial era muito próxima do jogo. O que interessava era começar a ler o livro e descobrir quem é que tinha assassinado quem. Não é? Bom, Raymond Chandler mudou tudo. Não é? Mudou tudo. Ele incluiu histórias de amor, descrições de paisagens, meditações e monólogos interiores do detetive, a história pessoal e amorosa do próprio detetive. Ele violou todas essas regras, isto é, tudo o resto que havia a separar a literatura policial da grande literatura, ele anulou isso tudo e disse: eu não faço literatura policial, eu faço literatura, só que faço centrada, as histórias dele são centradas num detetive. O detetive chama-se Philip Marlowe e é uma das grandes figuras da história da literatura. Porquê é que eu escrevo literatura policial? Bom, em primeiro lugar, porque toda a gente dizia que era de segunda ordem. E eu quis trabalhar uma coisa de segunda ordem e dizer, não, eu vou fazer uma coisa, independentemente de ser de segunda ordem, vou fazê-la bem, espero tê-la feito, e vou-me divertir com isso e vou fazer dos meus livros de literatura policial uma meditação sobre Portugal, sobre os portugueses, sobre a história recente de Portugal, a história recente do ex-império, etc, etc. Esses são os temas que me agradaram e que me fizeram escrever. Há outros, não é? Por exemplo, a insónia. Eu sofro um bocadinho de insónia. Vocês também, de vez em quando. Na véspera dos testes, etc. Sabem qual é a coisa pior da insónia? O que é pior na insónia? O pensamento. Vocês são muito... não. Bem comportados. Eu sei que estão no Palácio de Belém. Mas o essencial da insónia, a coisa mais terrível da insónia, é saber que as outras pessoas estão a dormir. Não é? E não há nada melhor para uma pessoa insone do que provocar a insónia também nos outros. Não é? Isto é uma das coisas que me fascina. É como é que eu vou fazer com que esta pessoa que está a ler um livro não adormeça ao fim de um capítulo e passe para outro. E passe para outro e queira chegar ao fim. Não é? E essa é uma preocupação
suplementar do autor da chamada literatura policial, que é passar para a página seguinte, passar para o capítulo seguinte, passar para o próximo degrau de suspense, tentar fazer com que a pessoa diga ok, eu estive até às 2 da manhã à espera da Guerra dos Tronos, mas agora vou ler este capítulo. Não é? Portanto, isso é outra coisa. Esse é o outro motivo por que eu escrevo literatura policial e porque eu escrevo livros policiais é porque eu nunca sei como é que eles vão acabar. E, portanto, eu quero saber como é que eles acabam, basicamente. É por isso que eu escrevo, para saber como é que este senhor que acabou de ser morto, como é que ele foi morto, por quem foi morto. Mas não é pelo crime em si. Os crimes não me interessam para quase nada. Os crimes, a sociologia do crime, essas coisas não me interessam. O que me interessa é a biografia da pessoa que foi morta. Não é? A biografia, o que ela poderia ter feito se não tivesse sido morta. Ou seja, é uma espécie de o meu detetive, como sabem, chama-se Jaime Ramos. O que ele faz é... Ele diz, de vez em quando, eu sou um biógrafo. Não é? Ele não... Quer dizer, o crime, a investigação, os laboratórios, isso a gente vê nas séries de televisão. Agora, o discurso na cabeça, dentro da cabeça do detetive, isso é que me interessa. E reparem, a literatura policial é qualquer coisa que está, tal como os personagens da literatura policial, são personagens que estão no fio da navalha. Estão entre o sono e a vigília, estão entre o bem e o mal, nunca sabem de que lado estão. São funâmbulos, estão em cima de um fio, não é? Estão no fio da navalha, mas estão assim pendurados, não sabem se vão cair. Não é? São personagens que não têm uma vida certinha, que não são assistentes universitários, não são, para já, não sei, assessores do Sr. Presidente, etc. Portanto, são pessoas que têm sempre um lado negro, e este lado negro é que é o lado que nós temos medo também de tocar. É o lado mais apaixonante das pessoas. Não porque nós gostemos do lado negro, não é? E não porque nos apaixonemos de tal forma pelo lado negro que queremos ter um lado negro muito ativo em nós, mas porque o lado negro nos fascina, obviamente, não é? Quer dizer, aquilo que há de sombrio, de misterioso, de difícil, isso apaixona-nos muito mais. Um dos meus filhos dizia, quando era miúdo, dizia, pai, este filme só tem pessoas boas, não tem graça. E aquela coisa era verdade, não é? Quando as coisas só tem pessoas boas, ui, que chatice, não é? As meninas, por exemplo, apaixonam-se geralmente por rapazes maus. Tenham cuidado, rapazes. E os rapazes também. E portanto, este lado negro, sombrio, é muito importante também na literatura policial. Por outro lado, tem uma vantagem na literatura policial. Mesmo eu dizendo que não me interesso pelo crime, não me interesso pelo número de cadáveres. Me interessa. Gosto de desacrescentar, Por outro lado, tem esta vantagem, é que nós podemos matar quem quisermos e não vamos presos num livro policial. Podemos brincar com isto. Há um livro meu que é muito engraçado. Eu estive a relê-lo, agora vai ser adaptado para a televisão. Eu estive a reler e no livro entram como rivais. A certa altura, há um capítulo. O livro foi publicado em folhetinhos no Diário de Notícias ao sábado. Todos os sábados, o Diário de Notícias publicava um capítulo novo. E a certa altura fui descobrir que o livro tem duas pessoas que são rivais. E o meu detetive observa um encontro, quando eles cruzam os olhos. Um é o nosso atual Presidente da República e o outro é o nosso atual Primeiro-Ministro. E eles cruzam-se, encontram-se durante a Expo 98, encontram-se durante a Expo, não é? Tinham acabado de fazer discursos mais ou menos um contra o outro,
na altura, e a esta distância eu digo, o que me interessa aqui não é, obviamente, há a curiosidade, não é? Um era líder do PSD, o outro era ministro da Administração Interna. Não me interessa essa coisa, interessa-me que, não sei quantos anos depois, aquela pulsão volta. Não é? Isso, para mim, foi muito engraçado reconhecer esse pormenor nesse livro, que se chama Um Crime na Exposição, e que foi um dos livros que mais me divertiu escrever, porque podia brincar com coisas correntes, não é? Podia brincar com personagens reais, porque é um dos grandes segredos da ficção, é personagens reais em situações fictícias e personagens fictícios em situações reais. Até que o leitor não sabe onde está a verdade, o que é verdadeiro, o que é que não é verdadeiro, e, portanto, este é que é o segredo da ficção. Bom, podemos falar, eu poderia falar durante um bocadinho mais tempo sobre literatura policial, mas seria um bocadinho fastidioso, um bocadinho chato. Eu acho que era preferível passarmos a conversa para esse lado. Eu posso responder às perguntas que entenderem, mas, sobretudo, podemos falar sobre tópicos que entendam que estão mais ou menos relacionados com isto que estivemos a falar ou com qualquer outro tema que entendam. E pronto, enquanto eu bebo água, a primeira pergunta. Ok. Olá, boa tarde. Era para lhe perguntar o que há semelhante e diferente entre a personagem e o senhor, o detetive. Eu sou mais alto. Há uma vez, há dois trabalhos, mas ele é mais velho. Há uma reportagem muito engraçada de um canal alemão, de um canal de televisão alemão, sobre o Jaime Ramos, sobre o detetive. E então eles foram para a cidade do Porto, onde ele vive, ele é detetive no Porto, na Polícia Judiciária do Porto, e fizeram um documentário. Na altura os meus livros estavam a sair na Alemanha, estavam a começar a sair na Alemanha, eles fizeram um documentário sobre Jaime Ramos. E foi muito curioso, porque eu não me tinha dado conta das coisas todas que eu tinha escrito. Eu sabia o que é que eu tinha escrito sobre Jaime Ramos, mas eu não sabia que outras pessoas de outra língua, que não conheciam o Porto, que não conheciam a Polícia Judiciária Portuguesa, etc., tinham construído a sua imagem sobre o Jaime Ramos. E, na verdade, fiquei muito feliz porque não tinha nada a ver comigo. Quer dizer, tinha algumas coisas a ver comigo, tanto ele como eu éramos adeptos do Futebol Clube do Porto, desculpem, mas o resto era muito diferente. Eu acho que entre mim, eu gosto dele, não é? Ele, portanto, eu já trabalho com ele há 27 anos. Não é? Tem um livro que tem aqui 25 anos de Jaime Ramos. Este livro comemorou mais ou menos os 25 anos de vida artística e cinematográfica de Jaime Ramos. E foi muito engraçado isso, porque eu descobri que havia coisas que eu não sabia sobre Jaime Ramos. Vou-vos contar uma história que é... em 2006, mais ou menos 2006, eu tinha publicado um livro chamado Longe de Manaus e houve uma sessão de apresentação do livro em Leiria, num barzinho, livraria, que havia na altura em Leiria. E eu falei um bocadinho... Desculpem, falei um bocadinho sobre Jaime Ramos, não, sobre Jaime Ramos não, mas sobre o livro Longe de Manaus. E depois há uma senhora ao fundo da sala que diz mais ou menos isto. Olha, eu nunca li nenhum livro seu, mas aqui a minha amiga já me falou do Jaime Ramos e não sei o quê. Pode-me falar um bocadinho do Jaime Ramos? Achei aquilo um bocadinho excessivo, não é? Não me estavam a pagar. Tal. Mas eu disse, sim, não, Jaime Ramos isto, Jaime Ramos aquilo, falei e tal. Jaime Ramos é uma pessoa normal, vive no Porto, ele... Pronto, disse aquelas banalidades, é uma pessoa normal,
que não é verdade, se fosse normal não entrava no livro. Vive no segundo andar, a namorada dele vive no terceiro. Ele tem um carro como todos nós, tem um Seat ou uma coisa assim. E há uma outra senhora do outro lado da mesa, do outro lado da sala, que se levanta e com um ar muito severo disse: isso é tudo mentira. E eu disse: como mentira? Então eu é que escrevi. E ela diz: não, olha, Jaime Ramos não vive nada no segundo andar, vive no primeiro. Não tem nada um Seat, tem um Volkswagen. E corrigiu mais 3 ou 4 coisas. E eu fiquei assim: de facto, tem razão. E eu cheguei a casa envergonhadíssimo, tomei nota daquelas coisas todas. O carro, a casa, a roupa que ele usava, as marcas que ele usava, o número dos sapatos, que dinheiro é que ele tinha no banco, a data da revisão do carro. Fiz a ficha biográfica toda. Disse: a partir de agora não me apanham. E aquilo foi uma lição para mim, que é uma lição fundamental para a literatura policial, como sabem, não é? Uma pessoa não pode morrer às 16h53 e às 17h15 ir tomar um café, não é? Não pode. Portanto, tem que haver uma coerência muito grande. E na literatura policial, o bom leitor da literatura policial está atento a todos esses pormenores. E eu disse: fui apanhado. Bom, isto passou. 3 anos depois saiu um outro livro chamado Mar em Casablanca e, curiosamente, eu fui a Leiria fazer a apresentação. E estávamos já em Mena Cavaqueira, depois da apresentação do livro, e eu contei esta história. Fui aqui há 3 anos, em Leiria e tal, uma senhora, que disse isto, assim, assim. E ouve-se uma voz: essa senhora sou eu, lá estava ela ao canto, essa senhora sou eu, e estou aqui para lhe dizer que este livro também tem asneiras. Bom, asneiras? Sim, o senhor diz aí que não sei o quê, que ele despiu o sobretudo. Estava frio, sobretudo. Ele ia entrar no carro, despiu o sobretudo. Jaime Ramos não veste sobretudo, veste blusão. E tinham-me roubado. Eu já não tinha poder sobre Jaime Ramos. Eu já não tinha autoridade nenhuma sobre o Jaime Ramos. Era outra pessoa. Eu queria vestir no sobretudo, não podes. Ele veste blusão. Ele aperta o botão da camisa, não pode, que ele não veste camisa, ele veste t-shirt. E agora? Não é? E isto digo-vos eu estou aqui a fingir de zangado. Isto é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer a um escritor. É quando um personagem nós já não temos poder nenhum sobre ele. Nenhum, quando eu digo nenhum, é nenhum. Se eu quero pô-lo a atravessar a Avenida da Liberdade, eu tenho que ter cuidado, porque Jaime Ramos não vem para Lisboa. Ele disse isto em 1998, num livro chamado Crime na Exposição. O que é que acontece no Crime na Exposição? Além de haver um encontro entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, o que é que acontece? Acontece que o Jaime Ramos é castigado pelo diretor da Polícia Judiciária. E qual é o castigo? 15 dias em Lisboa. Não é? E vai 15 dias para a Expo, onde, claro, vai investigar um crime. 2, 3, 4 cadáveres. Portanto, há coisas que eu já não tenho mão. Não é? E, portanto, à medida, como já são 9 livros com Jaime Ramos, 10, pronto, eu não posso andar a contradizer, não posso pô-lo de bigode, não é? Não posso pô-lo mais alto que aquilo que ele é, não posso pô-lo a cozinhar quinoa e filetes de seitã, porque ele come outras coisas, não é? Arroz de bacalhau, coisas assim. Portanto, é muito diferente. Eu lembro-me uma vez, e depois, às vezes brinco comigo próprio e digo que há uma relação de ciúmes entre mim e ele. Lembro-me quando saiu o Mar em Casablanca, eu dei uma entrevista ao Público na altura, estávamos em 2008, e o título do Público era O Regresso do Detetive. Disse, então, e eu? Eu é que escrevi, eu é que fiz, e é o Regresso do Detetive. Pá, não dá. Pronto. Mas lembro, na Alemanha, os meus livros saem com o título. Há uma coisa engraçada sobre os títulos na Alemanha, não tem nada a ver com os títulos em Portugal. Por exemplo, Um Céu Demasiado Azul, na Alemanha, o título é Der letzte Fado, o último fado.
Eu não gosto de fado, ainda por cima. As Duas Águas do Mar é As Águas Profundas de Finisterra. Um Crime na Exposição é As Sombras das Profundezas e por aí fora. Alteram tudo. Mas o Jaime Ramos é assim, aparece o título, grande, aparece o meu nome e aparece mais uma investigação de Jaime Ramos, em grande. Ou em Itália, onde eles põem uma cinta, não é? A dizer mais um trabalho do inspetor Jaime Ramos. Não é? E ele é que é o importante. Isso é muito bom. Não é? Isso é muito bom para mim, que criei a figura, que me apaixonei pela figura, que me apaixonei pelos personagens que investigam com ele, pela Olívia, pelo Corsino, pelo Corsário, pelo Isaltino, etc. Eu tenho uma queda para nomes. Exaltino, por aí fora. Eu lembro-me que em Itália uma vez também aconteceu uma coisa, que foi o lançamento de 2 livros, do Céu Demasiado Azul e o Longe de Manaus, que saíam mais ou menos à mesma altura, e aquilo foi na Feira do Livro de Roma. E no final, era domingo, final da tarde, e aquilo estava a ser transmitido. A televisão fazia uma emissão de lá, da feira, e o jornalista pergunta-me qualquer coisa. Bom, e esta hora, com aquela coisa dos italianos, bom, então e esta hora, diga-me lá, o que é que Jaime Ramos vai cozinhar? Porque Jaime Ramos cozinha em todos os livros. Não é? E eu, com aquele ar parvo, digo-lhe, bom, Jaime Ramos, eu não sei, mas agora ele, sim, não me interessa, eu quero saber mesmo é de Jaime Ramos. Não é? E, portanto, quando me pergunta se há coisas que nós partilhamos, mas, sobretudo, a inveja que eu tenho dele. Não é? Dele viver coisas que eu não posso viver, que eu acho que é isso que os escritores fazem, projetam nos personagens coisas que não podem ser, nem podem viver, e geralmente não podem dizer. Não é? E, portanto, há uma relação de ciúme, sim, entre mim e ele. Eu sou muito invejoso dele. Boa tarde. Eu queria lhe perguntar, na história A Câmara Invisível do livro A Poeira que Cai sobre a Terra e 5 Histórias de Jaime Ramos, a personagem Jaime Ramos diz que as faculdades de letras matam devagar. Acredita nisso e porquê? Acredito, podem perguntar aos vossos professores. O que se passa aí, A Câmara Invisível, para quem não leu, é um conto passado numa livraria. Não é? Há uma senhora que é assassinada numa livraria. As livrarias... O Jaime Ramos tem algumas coisas, tem alguns tópicos sobre livros e leitura. A certa altura, a namorada, a Rosa, pergunta-lhe quantos livros leste este ano? E ele diz, bem, o inverno foi bom, portanto li mais do que o costume. Mas porquê? Porque eu só leio no inverno, no verão não leio. E tem uma relação muito estranha com os livros, porque ele lê, mas é um personagem muito distraído, não é? Ele é completamente distraído. O Longe de Manaus é o 5º livro com o Jaime Ramos. E é o 5º livro, portanto, ele já é namorado da Rosa desde o primeiro. E no final desse 5º livro, o Jaime Ramos, mesmo no último capítulo, o Jaime Ramos, a certa altura, vira-se para a Rosa e pergunta-lhe, 5º livro, não sei quantos anos de existência em comum. Tu és professora de quê? De português ou de inglês? E ela olha, de física e matemática. Portanto, é uma pessoa que não vive um bocado e tem sorte, porque imagino que se fosse com qualquer um de nós, imediatamente acabávamos com a relação ali. Né? Alguém que não sabe que nós somos professores de física e matemática. Pergunta. E ele é, a propósito disso, ele é uma pessoa desconfiada em relação ao mundo da cultura. Né? É uma pessoa desconfiada em relação aos intelectuais. Desconfia muito da pose, da arrogância, da soberba dos intelectuais. Bom, eu também tinha um programa chamado Nada de Cultura, na TVI, e um mês depois do programa acabar eu era secretário-chefe da Cultura, portanto foi
não foi bom. Não foi bom o programa. Mas é uma pessoa que desconfia muito e está sempre a ironizar sobre a cultura e sobre o mundo da cultura e sobre o mundo dos intelectuais. É sempre um mundo que... e nesse livro, sobretudo, não é? Que nesse livro, não, nesse conto, em que há uma professora da Faculdade de Letras que é assassinada, ele pergunta-se, a brincar, obviamente, bom, ela era professora da Faculdade de Letras, ela ia morrer de certeza. Se não morresse assim, ela morreria de qualquer modo, não é? Por estar na Faculdade de Letras. Claro que aqui há uma dose de injustiça, mas para quem andou nas Faculdades de Letras sabe que às vezes as Faculdades de Letras são inimigas da própria criatividade intelectual, da criatividade artística e tudo isso. Não tem que ser amigas da criatividade artística. As Faculdades de Letras não foram feitas para fomentar a criatividade. Não é? Foram feitas para nos levar a estudar, a conhecer. São coisas muito, muito diferentes. São coisas muito diferentes. Muitas vezes eu vejo pessoas a criticar as faculdades de letras porque não fomentam a criatividade. A criatividade não tem a ver com as faculdades. Não é? É como a literatura ser um instrumento da cidadania. Lamento, mas não é. Não tem nada a ver. A literatura ensina-nos coisas horríveis. Não tem nada a ver com cidadania. Cidadania, a gente não deitar lixo para o chão, não deixar as bicicletas da Uber espalhadas no passeio, não partir as trotinetes, pagar impostos. Isso são coisas de cidadania. Não é? A literatura, como vocês sabem, fala-nos de muitas coisas que não têm a ver com a cidadania. Pelo contrário, tem a ver com a infelicidade, tem a ver com o medo, tem a ver com a perda, tem a ver com a maldade, etc, etc, etc. Não é? Por isso, às vezes, quando professores vossos me perguntam como é que nós vamos levar os alunos a ler, eu digo-lhes sempre, sabem o quê? Proíbam-nos! Proíbam-nos de quê? De ler! Vão ver que eles vão começar logo a ler. Desculpem, não vos devia ter ensinado este truque. Lembro-me do meu pai que um dia me disse assim, eu estava assim a caminho da estante, pai, está aqui o primo Basílio do Essa, e o meu pai disse, esse ainda não é para a tua idade. Foi logo o primeiro. Não é? Portanto, cuidado às vezes com essa coisa, não, as faculdades e as escolas não fomentam a criatividade. Não tem que fomentar. Não tem que fomentar. Podem ajudar. Não é? Mas há outras coisas que a escola e as faculdades de letras, nomeadamente, podem fazer com mais estilo. Ensinar-nos grego, latim, francês, inglês, português. Olá, boa tarde. Eu gostaria de perguntar se, quando começa a escrever um romance, já sabe à partida como é que ele vai acabar. Se eu soubesse, não estava a passar pelos tormentos que estou a passar agora, que estou a acabar um livro. Eu julgo que sim, no princípio eu penso que sim, penso que já sei como é que vai acabar, quando começo. Mas ao fim de 3 ou 4 capítulos já sei que não. Já sei que não sei nada. E quando vou a meio estou perdido e quero voltar ao princípio. E quando estou no fim, muitas vezes ainda não sei. Percebe? Porque um romance... Como eu escrevo, não é como os escritores todos escrevem. Cada escritor tem uma forma diferente de trabalhar. Cada autor trabalha da sua maneira. Escreve da sua forma, escreve a horas diferentes. E, portanto, no meu caso, e portanto eu estou a falar só do meu caso, eu quando chego a 4/5 do livro, e eu percebo que são 4/5, porque já não tenho história para mais, quer dizer, tenho história para mais, podia enganar-vos, mas eu percebo que tenho que ter um desenlace e que esse desenlace ainda não sei exatamente qual vai ser. Não é? Às vezes até posso saber quem é que matou, quem é que não matou, mas como já vos disse, isso não é o mais importante. O que é mais importante é o desenlace da história, é o círculo todo da história, não é? Quem é que, como, porquê, quando é que isso nasceu na cabeça, não é? Quais são os medos que ele teve, que ela teve, não é? Que amor foi traído há muito tempo, que história foi perdida há muito tempo. E isso até ao final é para mim muito difícil.
Nunca consigo. As pessoas dizem, não, tem tudo, capítulo 33, fazem o plano, do capítulo 33 ele faz isto, no 34 ele faz isto, no 35 dá o segundo tiro e acaba o livro. Eu não funciono assim, funciono de uma maneira muito mais... Não quer dizer que seja muito mais indisciplinado, não sou. Até sou relativamente disciplinado, porque aprendi muito com o cinema, com a maneira de fazer cinema, com a montagem. Não é? Mas não é começar do A e acabar no Z, não. Aliás, digo-vos, eu começo do A, passo para o D, volto ao B, e depois sei que para construir o M eu tenho que ter o D escrito de determinada maneira. E às vezes não escrevo o D, escrevo primeiro o M e depois vou atrás escrever de tal maneira que seja coerente com aquilo que eu escrevi lá mais à frente. Portanto, é uma trafolhice tudo. Lamento. Boa tarde. Tenho duas questões para si. Boa. Então, a primeira foi, o que é que o inspirou na criação do detetive? E a segunda, visto que estamos aqui num ambiente mais informal e é adepto do Futebol Clube do Porto, acha que o Benfica vai ganhar o campeonato? Vou cair aqui. Começo pela segunda, para despachar. Vai. Pronto. Vai. É um momento feliz? Não. Não, e parabéns aos benfiquistas presentes, que devem ser imensos. É uma vez sem exemplo. Mas pronto. A primeira pergunta, o que é que me inspirou, é muito engraçado, sabe? Porque eu tinha um detetive, que foi o primeiro livro que eu escrevi, o primeiro policial que eu escrevi, chamava-se Crime em Ponta Delgada. E o Crime em Ponta Delgada tinha um detetive chamado Filipe Castanheira. Filipe Castanheira era um detetive da Polícia Judiciária de Lisboa que pediu para ser transferido para os Açores. Pediu para ir para lá. Que já é estranho alguém pedir para ir para os Açores, quando as pessoas dos Açores querem sair, ele pede para ir para lá. E, portanto, acaba por fazer uma investigação em redor da morte de um político local. E, a certa altura, o que é que eu comecei a escrever o segundo livro da série policial, e percebi que me fazia falta uma outra coisa, porque o Filipe Castanheira era demasiado romântico, demasiado sentimental, demasiado sensível, tinha muitos Açores na cabeça, aquela coisa, e precisei de um detetive completamente diferente. Um detetive que, sendo romântico, nunca o mostrava, que era muito mais irónico, muito mais mordaz, que era um pessimista, que era um conservador, e que era o contrário. Era o desenho contrário daquilo que eram os detetives, geralmente, da literatura policial. Quando nós vamos fazer a história da literatura policial, os detetives, os polícias e investigadores têm todos os problemas com álcool e drogas, já vão no quarto de casamento, são de extrema esquerda, etc, etc. Este era completamente diferente. Não tinha problemas com álcool nem droga, tinha feito o serviço militar, sim, tinha sido militante do Partido Comunista, era um homem muito pessimista, era do Futebol Clube do Porto, era conservador, etc. Era ao contrário, não é? Eu lembro-me uma vez, estávamos em França e tal, e há uma senhora de coisa, eu estive a ler o seu livro, uma coisa estranhíssima, esses personagens são todos pequeno-burgueses, são todos assim banais. E eu digo, a senhora nem sabe o elogio que me está a fazer, porque é exatamente isso que eu queria. Não é? Eu não queria fazer uma coisa com personagens absolutamente espantosos, aventurosos, etc. Eu queria fazer uma coisa com pessoas normais, banais. As pessoas banais, pelas quais me apaixonava muito mais facilmente do que pelas pessoas que fossem Dom Quixote, etc, etc. Não é? O Dom Quixote não me fascina muito, pelo contrário, irrita-me muito. O que eu gosto mais, eu gosto muito de Dom Quixote, do livro. É um livro que eu gosto muito de ler e abro em qualquer parte e vou lendo. Mas aquilo que eu mais gosto no Dom Quixote não é do Dom Quixote, que me irrita. Não é? Porque é um tonto, não é? A gente pode gostar dos tontos como personagens, mas dos tontos na nossa vida não gosta. Não é? Aquilo que eu gostava era dos outros que iam atrás e diziam, mas ele é tonto. Não é? Há uma coisa lindíssima no Dom Quixote, que é quando ele regressa, ele faz
2 viagens. A primeira viagem é uma viagem mais curta, a segunda é a grande viagem que ele faz, e ao fim da primeira viagem ele chega completamente desaparafusado já. E então a governanta, o padre e o barbeiro encarregam-se de descobrir a razão da loucura prematura do Dom Quixote. Porque é que ele endoideceu? Porque lia muitos livros. E então o que é que eles fazem? Vão queimar alguns. Então reúnem os livros e fazem uma grande fogueira e vão queimando. Mas o padre, não é? Que é espertíssimo e culto, à medida de, este aqui, isto vai tudo, pois, ele leu isto, queima. E depois vai outro e diz, este não, este é bom. Não é? E vai poupando alguns livros. Quer dizer, tem um resto de sensatez, que é a sensatez das pessoas normais. E ele acaba por poupar, curiosamente, alguns livros maravilhosos. O Tirano de Leblanc, não é? Alguns livros de cavalaria lindíssimos e tal. E isso é que me apaixona, são as pessoas normais, as pessoas banais, que têm problemas do dia-a-dia e que às vezes me irrita muito que a literatura portuguesa não trate disso. Não é? Irrita-me muito a literatura portuguesa. Porque os personagens são jornalistas, ex-políticos, professores, por amor de Deus. Não é? Precisamos de outras pessoas na literatura. Só para vos dar isto é uma preocupação minha, porque, como sabem, eu sou editor, publico livros, ganho a minha vida a escrever livros meus e a publicar livros dos outros. Há uma editora que eu dirijo, que é a Quetzal, onde tento publicar livros para vender, mas que sejam bons livros. E o que acontece, deixem-me dizer-vos, é que a ficção de língua portuguesa, de autores portugueses e africanos de língua portuguesa, baixou 37% nos últimos 5 anos. Isto não quer dizer, a verdade é que a ficção, em geral, baixou 17% nos últimos 5 anos. A ficção em geral. Mas a ficção em língua portuguesa baixou 37%. Baixar 17% é normal, não é? Porque nós hoje temos outra maneira de consumir ficção. Netflix, discutimos séries, vemos séries, regurgitamos séries, etc, etc. Só para vos dar uma ideia, a Netflix, este ano, de 2019, investe 63 mil milhões de dólares em produção de séries televisivas. Não é de todas as coisas que eles fazem, é só de séries de ficção, 63 mil milhões. Nós não temos tempo para consumir tanta ficção. E, portanto, aquilo que consumíamos em livro passou para a televisão e para a net, no nosso caso. Hoje há pouca gente vê televisão, vê-se na net, etc, etc, etc. Obviamente que a ficção em livros baixou. Mas que tenha baixado 37% em autores de língua portuguesa, a culpa não é dos leitores, nem é dos meios, nem é de nada. A culpa é, muitas vezes, dos autores. Não é? Porque não cativam os leitores, não fazem histórias sobre a vida dos leitores, etc. Mas isso é uma tese minha, desculpem. É uma ideia que eu tenho há muito tempo sobre o fechamento da literatura portuguesa, que escrevem uns sobre os outros. Escrevem sobre os vizinhos, não é? Se for preciso fazer uma reportagem, se nós mandarmos um escritor fazer uma reportagem sobre Belém, não é? Ele fica em casa, consulta não sei quantos livros, vai a não sei quantos sites, mas não vai a Belém. Não é? Não vai ver o que é que as pessoas estão na fila dos pastéis de Belém a fazer, o que é que as pessoas porque é que as pessoas continuam a ir à feira de Belém ao domingo, porque é que as pessoas vão ver os Jerónimos, porque é que as pessoas sobem a calçada do Galvão, porque é que as pessoas... Percebem? Quer dizer, não vão experimentar. E isto é uma coisa que me dói. É uma coisa chata. Há um autor, um escritor, jovem escritor, meu amigo, que é o Afonso Reis Cabral, que ganhou, aliás, o Prémio Leia, que é um jovem escritor, que é bisneto de Lessa de Queiroz, e que está, neste momento, a fazer um grande projeto, e que eu acho que é o projeto mais inovador da literatura portuguesa nos últimos anos. Ele está a fazer isso para a revista que eu dirijo, que é a Ler. Ele está a escrever um artigo sobre a Estrada Nacional número 2, não é? Que é Chaves-Faro, atravessa o país todo. Mas julgam que ele foi à net. Não, ele está a fazer a pé. Ontem tinha completado 436 km a pé. E vai chegar a Faro esta semana.
quer dizer, eu não vejo ninguém a fazer isto, percebem? Isto é novo, isto é bom, não é? Se calhar é por isso que os autores de língua portuguesa estão a baixar muito de leitores, é porque não encontram histórias para contar às pessoas. Boa tarde. Acha que Jaime Ramos algum dia irá comer sushi? Eu vou hoje à noite. Não sei, se calhar... Posso-lhe contar uma história, posso-lhe contar um bocadinho do próximo livro. O próximo livro terminará na China. Mais ou menos na China. Quer dizer, não é mais ou menos, é na China. Vai terminar na China. E, portanto, ele pode não comer sushi, mas vai comer noodles em Beijing, de certeza. Vai comer noodles em Pequim, vai comer pato no bairro de Shaoyang, em Pequim, mas isso é outra história. Ele vai chegar a... Quer dizer, a única coisa que eu garanto é que ele vai chegar a Pequim antes de o Sr. Presidente ter estado em Pequim. Não é? Portanto, porque vai se referir a essa viagem, de qualquer modo. Mas sushi é provável. A relação de Jaime Ramos com a comida não é uma relação de dietética nem nutricional, não é? É uma relação de gosto, de paixão, mas não é uma relação devoradora, percebe? Ele come de tudo. Obviamente que comeria sushi. Já seitan, eu acho que não, porque eu não vou dar-lhe seitan. É só... Boa tarde. Gostava de perguntar se Jaime Ramos acompanha a série CSI. Jaime Ramos... Ele não acompanha a série CSI porque ele não vê televisão, mas a Rosa vê a série CSI naturalmente. O que Jaime Ramos tem é uma relação muito estreita com o departamento, com a medicina legal do Porto. Inclusive, como sabe, não sabe, mas eu informo, eu já venho em vários livros, ele teve um caso com aquela médica legista. Há uma médica legista no Instituto de Medicina Legal do Porto que ele trata por pequena ciganinha e que coisa... e com quem ele teve um caso há muito tempo. E, portanto, sempre que ele está a investigar um caso, ele adianta sempre a investigação e vai diretamente ao Instituto de Medicina Legal à noite saber mais pormenores sobre aquele caso. Portanto, não há uma relação diretamente com a série, mas há uma relação com a medicina legal. Boa tarde. Está ligado? Tá. Eu gostaria de perguntar onde encontra inspiração, porque, de acordo com uma breve pesquisa sobre as suas obras, descobrimos, eu e os meus colegas, que escreve obras sobre os mais diversos temas, desde poesia a guias de cerveja, passando pela dieta também. A dieta... Dietética. Não. A dieta ao contrário, não é? Era o único livro chamado A Dieta Ideal, que era só sobre comida maravilhosa. Mas, não, sabe, a inspiração é aquilo que aparece, não é? Eu escrevo poesia, porque comecei por escrever poesia, como todos os portugueses, aliás. E depois escrevi coisas desde comboios, escrevi sobre comboios, um dos livros que mais gostei de escrever, sobre os comboios portugueses. Escrevi romances, escrevi crónicas de viagem, coisas de viagem. Agora, a inspiração para os livros do Jaime Ramos é basicamente tudo. Tudo me serve. Eu costumo dizer às pessoas, digo assim, não me contes essa história que eu roubo. Não é? Esta ideia de que o escritor não se limita a inspirar-se. O escritor rouba. Não é? Rouba.
Eu um dia participei num festival, daqueles festivais de literatura, e uma vez era no Brasil, e era uma coisa sobre influências, as influências e tal. E então estava um autor, era eu e duas autoras brasileiras, e eu sou um bocadinho como o Jaime Ramos, quer dizer, quando as pessoas começam assim a ser muito, eu fico muito com ar de sono, e ela diz, não, minha influência é Cecília Meirelles, eu gosto, não, eu morro de amor por Adélia Prado, eu sou muito influenciado, e eu, e depois quando chegou a minha vez eu já não tinha autores para dizer, não é? Porque todos tinham se inspirado em tudo, e eu digo, olha, eu tenho um problema, não é? Eu não tenho influências, eu roubo, eu plagio tudo. O que eu encontro, olha, eu gosto de plagio. E sabem que os brasileiros têm um problema, têm pouco sentido de humor em relação a eles próprios. Quer dizer, passam uma hora a contar piada de português, mas se de repente nós voltamos a coisa e vamos contar uma piada de brasileiro, eles... Não é? E então aquilo passou, não é? Quer dizer, houve algumas pessoas que riram e tal, e eu contei-lhes uma história, porque eu estava a escrever um livro chamado Um Crime Capital, que se passa no Porto, durante a Capital Europeia da Cultura, que foi em 2001, e a certa altura há um técnico de informática brasileiro que é assassinado no Porto. E eu precisava de um advogado criminalista brasileiro. Precisava de um advogado de crime, mas brasileiro. Aquilo era um problema, e agora e tal. E convinha-me que fosse carioca, convinha-me que fosse do Rio, convinha-me que tivesse 50 e tal anos e tal. E de repente eu disse, mas eu não preciso nada de me estar a preocupar. Existe está nos livros do Rubem Fonseca, chama-se Mandrake. O Rubem Fonseca é um dos nossos maiores escritores de língua portuguesa e tem um dos maiores livros de literatura de língua portuguesa do século XX, chamado A Grande Arte. E eu aí disse, bom, servi-me dele, claro, obviamente. Não é? Servi-me mesmo dele, chamei-lhe Mandrake, pulo no meu livro, e depois escrevi ao Rubem Fonseca. Eu conhecia a filha, conhecia o genro, que era diretor da Biblioteca Nacional do Rio, e disse, olha, Rubem, eu vou roubar um personagem, não é? E foi maravilhoso roubar um personagem de outro autor. Não tive grande trabalho. E diverti-me imenso, porque o Jaime Ramos, de vez em quando, olhava para ele, eu acho que eu te conheço de algum lado. E ele, conhece como? Acho que já te li em qualquer lado. E aquilo havia sempre aquela confusão, eu nunca sabia quando é que o Jaime Ramos dizia, tu não disseste não sei quê há não sei quanto tempo. E não é? Isso já acontece, a certa altura no livro diz, eu sei que só bebes esse vinho. E o Mandrake pergunta, como é que sabes? Eu li. Não é? Portanto, aquilo brinca um bocadinho com aquilo. Depois, mais tarde, roubei outro personagem. Desculpem, eu não roubo tudo, mas algumas coisas gosto de roubar. Roubei um personagem chamado Lucas Corso, que é um personagem maravilhoso, de um escritor espanhol chamado Arturo Pérez Reverte. O Pérez Reverte tem um livro chamado O Clube do Mas, onde tem um personagem chamado Lucas Corso, que é um mercenário, que ele é detetive de livros. Não é? Era um mundo diferente, era um mundo onde havia pessoas que procuravam um livro, procuravam uma edição, e o Lucas Corso encontrava essa edição, ia procurar a primeira edição dos Três Mosqueteiros, não é? Porque havia um louco que queria a primeira edição dos Lusíadas. Bom, essa não se encontrava. Mas ele encontrava, não é? E eu servi-me disso também servi-me do Lucas Corso, mas pedi ao Pérez Reverte, pedi ao Arturo para, olha, emprestas-me o teu personagem e tal, e pulo num conto meu. Portanto, a inspiração, às vezes, é a coisa mais surreal que há. Por exemplo, as pessoas, do género, olha-se para esta sala e pergunta-se quem é que eu vou matar. Não é? Também pode acontecer. Eu lembro que a primeira vez que cheguei a Moçambique, quando cheguei a Moçambique, eu não conhecia, queria muito escrever sobre Moçambique, queria muito escrever sobre Moçambique. Não sei, e quando cheguei a Moçambique, não é? Ao fim do terceiro dia, eu andava à procura onde é que eu vou matar aqui alguém, como e tal, não é? Depois acabei por fazer isso. Aliás, está a ser feito um filme, agora, desse livro que eu escrevi, saiu em 2002. O livro chama-se Lourenço Marques,
como sabem, era o nome da capital de Moçambique durante o Império. Eu rimo sempre, digo Império, mas pronto. E agora está a ser feito um filme, que é uma coisa curiosa, que é uma produção brasileira, portuguesa e moçambicana, que tem guionistas, para mim é uma grande surpresa, de repente, guionistas argentinos, brasileiros, portugueses, e depois a supervisão de guião do Miyakoto, e um realizador brasileiro e um realizador português, e está a ser uma experiência maravilhosa para mim, porque é um daqueles livros que eu gosto muito, e de repente aparece um brasileiro e diz: você não imagina o que é que aconteceu com este livro. O livro saiu no Brasil com outro título, com o título A Luz do Índico. E de repente recebo um telefonema de um senhor brasileiro que era o produtor dos filmes do Fernando Meirelles, que é o produtor, o realizador do Fiel Jardineiro, Cidade de Deus, o Ensaio sobre a Cegueira, etc. E ele disse: você não sabe, é porque a história que você conta é a história da minha vida, exatamente a história da minha vida. A história que você conta no livro é exatamente o que se passou comigo, portanto, eu quero produzir este filme, eu quero fazer este filme. E está a ser uma história muito engraçada. Nós vamos, neste domingo, concluir um bocadinho o processo de produção, de preparação do filme. Vai começar a rodar. É uma das coisas maravilhosas, porque não depende do cinema português, não depende de Portugal, não depende de concursos ou não sei o quê, depende de um produtor. Provavelmente terá o Liam Neeson como ator, que é também muito simpático. E para mim está, porque eu olho para o guião e digo: quem é que escreveu este livro? Não é? Porque já não pertence, essa ideia de este livro já não me pertence, é a melhor que nós podemos ter. E deixe-me dizer, é a mais inspiradora. A mais inspiradora é como é que eu vou escrever uma história da qual eu me vou separar, que os leitores se vão apropriar, e depois eu, quando olhar para ela, digo: não é nada disto que eu escrevi. Não é? Isso digo-lhes, é maravilhoso. Ao contrário dos outros autores que vigiam tudo para ver se a interpretação é igual àquela que eles próprios tiveram na cabeça, eu acho que o ideal é escrever uma história, largá-la, e cada um tem a sua história, constrói-a de sua maneira. Não é? Só peço que não mudem o nome dos personagens, mas o resto, pronto. Não sei. Tenho mais uma pergunta. Ok. Queria saber qual era a razão pela qual a figura da mulher está presente nas 5 histórias deste livro. Se tem poderá estar relacionado com o facto de Jaime Ramos, apesar de sensível e até ler romances, não avançar na relação com Rosa, ou por a mulher de alguma forma simbolizar o lar ou uma família que ele não tem. É bem visto. É bem visto, quer dizer, já me tinha ocorrido que talvez fosse isso. O policial era, por essência, uma literatura muito masculina, muito de homens, e porque tinha muitos crimes, muita morte, muito sangue, etc. Até aos anos... quer dizer, embora alguns dos autores mais importantes da literatura policial sejam mulheres. Agatha Christie, Dorothy L. Sayers. E, mais recentemente, eu acho que as mulheres estão a ocupar, felizmente, um lugar decisivo. Eu dou todos os anos um curso, dou 2 cursos de literatura policial, sobre literatura policial e história da literatura policial. E uma das aulas que eu dou chama-se Porquê é que as mulheres matam melhor? Não é? E é uma análise dos livros de literatura policial, provando, por A mais B, que as mulheres matam melhor e com mais eficácia. Eu não tinha reparado, por exemplo, tem autoras fantásticas, Liza Cody, Sarah Paretsky, Sue Grafton, por aí fora, não é? E depois mesmo as mais clássicas, género Ruth Randall, P.D. James, são autoras fantásticas, que têm mulheres detetives muito boas, por exemplo, a da Sarah Paretsky, que se chama V.I. Wachowski, que é a detetive que mais porrada leva na história da literatura policial. Há um dos livros dela, que é Um Verão em Chicago, ela passa um dia a levar porrada.
chega ao fim do dia, entra em casa, toma banho, maquiagem, vai jantar com o namorado e ele pergunta-lhe, então, o teu dia? E ela diz, normal. E isso tem, por exemplo, a Liza Cody, que tem uma detetive fantástica, a Anna Lee. O namorado é um preguiçoso, brutal. E elas, vocês, estão a mudar muito o rumo da literatura policial. A mesma coisa na polícia judiciária, propriamente dita, onde as mulheres estão a ocupar cada vez mais cargos e estão a tomar a direção da investigação. Há cada vez mais mulheres inspectoras na judiciária, felizmente. E isto é uma coisa que tem libertado muito a sociedade, tem libertado muito a literatura e tem levado a mudar muito a nossa, de homens, maneira de olhar. No Jaime Ramos, quando começa, é o detetive... não é o detetive machão, ele nunca é o machão, coisa, não. Tem uma relação com a Rosa que é uma relação muito respeitadora, muito liberal, muito... Ele mora no primeiro... Agora não me engano, ele mora no primeiro andar, ela mora no terceiro. Geralmente dormem no primeiro andar porque ele ressona e ela foge para o terceiro. É por isso. Mas eles têm uma relação muito... como é que é dizer... não é liberal, é uma relação... Aliás, não é nada liberal, é uma relação muito comprometida, mas dentro deste quadro. Não é? Um mora aqui, outro mora ali, respeitando o espaço. E, geralmente, o Jaime Ramos faz aquilo que a Rosa quer fazer. Aquilo que se passa nesse livro, nessas 5 histórias, que de facto são as mulheres, que é uma espécie de compensação. Porque na Morte no Estádio, nas Duas Águas do Mar e no Céu Demasiado Azul, eu não tinha reparado que quem mata são as mulheres. E no Crime em Ponta Delgada também. São sempre as mulheres que matam. Eu não tinha reparado. De repente, eu disse, isto aqui esconde um trauma qualquer na minha adolescência, na minha infância, quem sabe na minha juventude, quem sabe até na idade adulta, portanto eu tenho que... Não. Mas eu não me tinha dado conta. E mudei completamente o discurso com um livro chamado O Colecionador de Erva, que é um livro sobre uma pessoa que coleciona erva, daquela. E portanto, o que acontece é que eu precisei de uma detetive. Precisei de uma detetive, Olivia. Olivia é... Na verdade, ela é a herdeira de Jaime Ramos. Não é? E é a mais inteligente, é aquela a quem ele entrega as coisas piores. Não é? Porque sabe, não é porque só ela saiba, é porque só ela pode. Não é? Isso é muito engraçado ter dito isso. Acho que é a pergunta que eu não sei responder. Acho que o papel da Olivia na relação da equipa do Jaime Ramos, o Jaime Ramos tem uma equipa base que é formada por ele, por um adjunto chamado Isaltino de Jesus, que mora em Valongo, que é à saída do Porto, pelo Delfim, que era técnico de computadores e avançado centro do Avintes, jogava futebol no Avintes, pela Cláudia, que era do Alentejo, pelo José Corsário, que era um cabo-verdiano, e pela Olivia. Não é? A Olivia é uma personagem fantástica. É uma personagem fantástica. Teve um casamento falhado e ao mesmo tempo foi guarda florestal, fez direito, é atleta, etc, etc, etc. Tem um filho que está a fazer geografia. Ela tem uma namorada chamada Benedita, que é um nome de alta sociedade do Porto, dos anos 60, 70. E, portanto, é uma relação que toda a gente suspeita na polícia. A única pessoa que não se refere nunca à natureza da relação da Olivia com a namorada, com a Benny, é o Jaime Ramos. É aquele que não tem nada a dizer sobre isso. Percebe? E isso é muito aquilo que ele fará até ao fim. Quando toda a gente quer comentar, o Isaltino
vai ter com a Olívia e diz: pá, agora estás com... pá, como é que isso te aconteceu? O Jaime Ramos é o único que não comenta, não é? Que não comenta a história de amor da Olívia. Isso é muito Jaime Ramos, não é? Que é o falso conservador, que é o melhor dos conservadores. Não é? O melhor, que é a pessoa que não quer tomar decisões de ruptura, tomando-as quando é preciso, e ao mesmo tempo a Olívia é a pessoa que está a tomar conta, neste momento, a pessoa que está a tomar conta já do Departamento de Investigação dos Homicídios da Polícia Judiciária do Porto. Não é? Prepara-se, não é? Para substituir, provavelmente, o próprio Jaime Ramos.